Até aqui a gente viu a criação do universo. Mas vamos focar no ser humano. Então o Criador, ele nos criou com algumas capacidades. E essas capacidades, porque quando a gente passou para cá, a gente mudou de estado quântico, aquela pureza que a gente tinha, no decorrer dos nossos dias, a gente vai contaminando. E aí a gente precisa fazer a conexão novamente, porque o contaminar é desconectar. Então ele nos criou com a natureza de fazer as coisas corretas. E o ser humano faz. Outra natureza que ele nos criou, a capacidade de admitirmos que erramos. E o ser humano admite. E aqui, então, responde o que o ser humano tem que fazer. Porque na vida dele, ele vai criando isso aqui. Então, ele tem a capacidade de entender que ele fez alguma coisa errada, que ele tem que admitir que está errado, e aí ele tem que corrigir. Então, a missão do ser humano é fazer essa correção aqui, ó. Ele tem que fazer essa correção, porque para chegar a hora do retorno, da nova mudança do estado quântico, ele tem que levar alguma coisa para cá. Dentro desses pacotes, é preciso aprendermos a fazer a nossa busca, porque a nossa consciência ela está trabalhando a todo momento. Então, quando a pessoa comete aqui tem dentro dos templos, tem uns pacotes. Quando ela comete qualquer coisa aqui, a consciência já aponta para ela. Isso está errado. Aí cabe a ela fazer a sua busca. Se isso é apenas material ou se é algo que atingiu o espiritual. Ela tem que fazer esse trabalho. O que é uma coisa? Isso é filosofia agora. Uma coisa tem uma causa material, por exemplo. O que é a causa material? É do que aquela coisa é feita. Essa coisa aqui é uma caneta. Então a causa material dela é do que ela é feita. Ela também tem uma causa de eficiência. Para que ela serve? Quando a pessoa erra, ele tem que fazer perguntas baseadas nisso. Por que eu fiz isso? É por ego? É por status? É por uma necessidade? E a coisa tem uma causa formal também. A forma dela, por exemplo, essa aqui ela é redonda, mas é comprida. Então ela tem uma causa. As nossas atitudes também têm uma causa formal. O que ela vai provocar para nós? Qual a consequência que isso vai trazer? E daí, a causa final. O que deu forma a isso? Qual foi o motivo que eles decidiram fazer a caneta nesse formato? Para facilitar, para pegar ela e assim por diante. Então, existe essa observação para todas as coisas que existem. No sentido do pacote que a gente provocou na vida, a gente tem que fazer essas perguntas. Para conectar novamente, reconectar, a gente precisa saber aonde a gente está no espaço. O porquê que aquilo aconteceu. Se eu fiz isso porque eu fui obrigado. A motivação que a pessoa chegou até ali. Aquilo que eu não gosto é minha limitação. De repente, a pessoa não quer fazer alguma coisa, não quer fazer o bem, por exemplo. Então aquilo ali é uma limitação dele que ele precisa tratar. Então são pacotes que ele tem que ficar tratando durante a vida toda. Senão, ele vai adoecer. E adoece por quê? Porque dentro desse ser aqui existe o Startânia, que está mandando a gente fazer coisa, desenvolver o nosso dom. E junto tem o outro lado dizendo assim, ó, não faça isso ou faça isso porque eu quero que você agrada apenas esse corpo físico, que é o ego. Então é uma luta entre o ego, entre a razão e a emoção. Então são pacotes que ele tem que ficar tratando durante a vida toda. Identificar o problema. Então tem uma caixinha cheia de problemas, temos que identificar esse problema. O que está acontecendo? Implantar um planejamento. Ele tem que planejar como que ele vai fazer agora o tratamento disso aqui. Se ele precisar abrir mão de alguma coisa, ele vai ter que abrir mão. Então é a ação. E depois que ele faz isso, ele vai medir. Ele vai ver o resultado dessa ação.
Aí vem a parte da análise. Se deu resultado, beleza. A consciência vai estar dizendo ok. Se não deu resultado, tem que recomeçar. É um trabalho contínuo. Não adianta dizer assim, eu coloquei nas mãos de Deus e isso vai ser resolvido. Não acontece. Isso não acontece. O nosso pensamento, só pensar que vai mudar, não adianta. O nosso pensamento não muda nada nesse mundo aqui. O nosso pensamento apenas materializa aquilo que nós estamos pensando de negativo. Ele pode materializar. Se ele pensa tanto numa doença, ele vai ficar doente. Agora, dizer assim que a vida vai mudar para melhor, só de pensar isso não vai acontecer. Ele vai adoecer. Então tá, o Criador criou esse ser humano aqui. Por essas ações dele, por essa falha em ele fazer essas análises e outras externalidades, porque isso aqui, o ego, ele trabalha com coisas externas. Então muitas coisas que vêm de fora afetam esse ser humano. E ele não consegue fazer a gestão disso, ele vai adoecendo. Aí entra na questão das doenças psicossomáticas. Porque a doença psicossomática, a parte psíquico é mente. A soma, em grego, é corpo. Então é doença da mente e do corpo. Então tem uma área da medicina que está trabalhando isso. Por quê? Porque chegaram à conclusão, há algum tempo atrás, que o paciente vai lá, reclama de dor e não tem diagnóstico para isso. É uma doença, uma dor que não aparece em exames, remédio não cura. Então a área da medicina está trabalhando em cima disso, como doenças psicossomáticas. Uma doença da mente e do corpo. Aqui está a nossa mente. E aqui está o nosso corpo, na árvore da vida. Por que vocês acham que o ET é cabeçudo e magrinho? Quem desenhou esse ET provavelmente é maçom. Tá? É. Então esse ET que a gente vê aí, né, que o professor Aki tem um bonequinho lá, ele é magrinho e cabeçudo. Por quê? Porque o cidadão, qual a nossa missão? Desmaterializar, não é? O cidadão está vivendo aqui. Daí ele faz esse processo aqui. Ele trabalha, ele age aqui. O fato dele fazer isso, ele ainda está, ele não morreu, ele não mudou de estado quântico. Mas ele já consegue, aqui no mundo de Asiá, acessar o mundo de Etzirá, que é o mundo de cima. Por quê? Porque ele evoluiu de tal forma, ele conseguiu trabalhar toda a sua vida e consegue, cada pacote de situações que vai acontecendo na vida dele, ele vai trabalhando, ele vai evoluindo. E o evoluir faz com que a cabecinha dele fique grandona. Isso aqui é uma representação de pessoas evoluídas. Então, quando eles desenharam o ET, eles querem dizer assim, ó, é um ser inteligente. É um ser além da nossa inteligência. Porque eles conseguiram chegar aqui e a gente não conseguiu chegar lá. É mais ou menos nesse sentido que eles desenharam o ET. E o corpinho magrinho é porque ele já desmaterializou. Ele não se importa com matéria. Então essa é o símbolo do ET aqui. Então o ser humano está aqui, nessa árvore da vida. Aqui, ó. Cada sefirá dessa aqui representa alguma coisa do ser humano. E é isso aqui que vai adoecer. Doença da mente e do corpo. Doenças psicossomáticas. É algo causado, originado na mente. Origina-se aqui por falta de tratamento das situações que vão acontecendo na vida. Ele vai adoecendo e aí afeta o corpo. Como que a gente reconhece uma pessoa? Fisionomia. Mas tem algo mais além. Aqui dentro do ser humano tem o cérebro, né? O cérebro tem lá a glândula pínea. Dizem que é a janela da alma. É a ligação que nós temos com o mundo superior. Janela da alma. Nós reconhecemos uma pessoa pelos traços. Às vezes não precisa nem conversar com a pessoa. Você consegue ver no rosto da pessoa o que aquela pessoa pensa, o que ela age, como que ela age. E também pela fala. É aquilo que o professor Akio sempre fala.
Faz um vídeo, não escreve, faz um vídeo, porque ele vai analisar a voz, vai analisar a fisionomia da pessoa. Então, o pensar abstrato quântico da pessoa se destaca no corpo físico. Então, o que ela pensa, o corpo reflete. Um psicólogo, por exemplo, ele vai conseguir olhar para uma pessoa e ver detalhes daquela pessoa. Por quê? Porque ele estudou para isso, ele tem mais conhecimento. Então, se ele sabe, a gente não consegue ver porque nós estamos aqui na escuridão, né? No meu caso, não sou psicólogo, eu estou aqui. O psicólogo já clareou alguma coisa para ele. Ele desenvolveu aquele dom lá que o Next Startânia forçou ele para ele desenvolver, que ele já tinha. Então ele consegue ver. Mas todos nós estamos transmitindo alguma coisa sem precisar conversar, sem precisar falar. A gente transmite algo do nosso interior. É a ciência da face. Então ela traz os traços de caráter dos pensamentos e das ações das pessoas. Então a gente consegue entender a pessoa aqui, no caso de um profissional. E esses traços, eles são delineados na forma, cor, tipo, número de rugas e outras coisas. Então, no decorrer daí, se a gente falar cor, por exemplo, lá no passado teve algum motivo que a pessoa desenvolveu a cor, porque foi o DNA, foi desenvolvendo. Um casamento, né, foi misturando os genomas e aí foi nascendo filhos diferentes. E aí assim foi. Então, é a externalidade, é algo que vai vindo para a geração. Então, olhou para uma pessoa, consegue entender o passado. Se fizer o trabalho ali de estudar a história daquela pessoa. Como que eram os antepassados daquela pessoa. Então, o corpo fala a história de nossos avós, nossos bisavós e assim por diante. O ser humano, ele é influenciado pelos fatores biológicos, culturais, crenças, históricos psicológicos e assim vai. Ou seja, a externalidade. Tudo que está acontecendo próximo está chegando nesse ser humano. Externalidade, vai chegando nele. E conforme essa pessoa consegue fazer a gestão, ela vai adoecer ou não. Tem pessoas que adoecem, porque é pressionada por alguma situação na vida dela, ela não faz a gestão disso aqui, e aí afeta o corpo da pessoa. Afeta primeiramente, e daí vai ser distribuído para o corpo. Daí entra a questão das doenças psicossomáticas. Isso acontece por quê? Porque a pessoa não consegue fazer a gestão das pressões internas dela. Seriam as emoções, professor? Ela não gera as emoções, medidas. Ó, o ser humano ele tem que trabalhar com medidas. Ele pode fazer de tudo, só que ele tem que medir. Não pode ser em excesso, tem que ter o equilíbrio. Então, quando ele sai do equilíbrio, sai da linha do equilíbrio, ele começa a adoecer alguma coisa dele. Tudo tem que ter sua medida. Se ele não mede, acontece de ele adoecer em alguma situação. Ou a mente, ou o corpo. O cara vai na academia, faz exercícios exagerados. Ele destrói o corpo dele. Ele vai beber uma bebida de álcool, ele bebe demais. Ele não consegue controlar a medida. E assim, para tudo tem que ter medida. A pessoa que equilibra a medida, ele faz a gestão. Então, suas situações que estão chegando para ele, pressionando ele, mas ele está fazendo a gestão. Ele destrói tudo que está querendo chegar para destruir ele. Até o trabalho. Não é o que nós fazemos. É a quantidade daquilo que a gente faz. Excesso, né? É o excesso. Não fazer, então, a gestão das nossas sefirote, porque quando a gente faz a gestão aqui, a gente está fazendo essas gestões aqui. Porque isso aqui, ele representa uma parte do nosso corpo. Quando não se faz essa gestão aqui, a pessoa vai adoecer em alguma parte desse corpo. Os conflitos sociais e familiares afetam conflitos pessoal. E da mesma forma, se a pessoa está com um conflito pessoal e ele não souber fazer essa gestão, ele vai afetar o círculo onde ele está.
Então são sintomas físicos. É necessário fazer então a gestão dessas sefirotes aqui. Quando ele não faz essa gestão, o corpo percebe que a mente está doente e ele quer ajudar a mente. Quando uma pessoa sofre um acidente, que ela está quase passando para cá, o que o corpo faz? Ele entra em coma, desliga. Por quê? Porque ele quer ajudar a mente, porque ele sabe, se a mente morrer, ele morre também. Então o corpo, ele é inteligente. É ego, mas é inteligente. É parte de matéria, é física, mas é inteligente. E aqui tem alguns sintomas. As dores no geral. Então são aquelas dores que a pessoa vai ao médico e não tem diagnóstico. É o corpo tentando ajudar a mente. Porque a mente já está tão abatida, tão abalada, que agora sobrou para o corpo. É por isso que é doença psicossomática. Roxo na pele. Gastrites nervosas. Azia, né? Azia. Unhas quebradiças. Fibromialgia. Queda de cabelo. É a próxima que está aqui. Queda de cabelo. Problemas intestinais. Problema no joelho. Muito preso. Muito solto. Problema no joelho. Herpes. Isso aqui são manifestações do psíquico que está vindo para o corpo. Então, ele está adoecido já na mente dele, já está com um problema, e o corpo está tentando ajudar. O corpo nosso, a gente já viu que ele é uma massa quântica, porque ele era quântico, passou pelo Bose-Higgs e se transformou massa. É uma massa quântica adensada. Por isso que quando a pessoa vai para o outro lado, o que vai para lá é só o quântico, a consciência. O corpo fica aqui. Mesmo ele ficando aqui, ele se desfaz. Ou seja, ele se transforma. Ele vai gerar um gás, alguma coisa lá, é o carbono se transformando. Para a gente manter, enquanto a gente estiver, a nossa consciência estiver usando esse corpo, a gente precisa ter esse equilíbrio, então, entre a mente, que é a parte espiritual, porque está ligado no espiritual, e as ações que estamos fazendo aqui. O que é estar perto do céu? A gente viu que aqui, nesse mundo aqui, ele não tem espaço e tempo, ele é vibração, né? Então, conforme eu vibro aqui nesse mundo, conforme as nossas ações aqui, ele vai gerando vibrações. Porque até o fato de criar aqui já foi vibração. A gente viu isso lá numa aula passada. Tudo é vibração. E quando a gente for para o outro lado, a gente vai levar a nossa vibração para vibrar nesse mundo aqui. Então, se ele fez o mal, esse mal para o corpo se desfez aqui, só que a parte quântica dele levou a vibração. Então, ele vai acabar caindo na vibração boa ou ruim que ele causou aqui. Porque estar perto do céu não é aquela informação que a gente vê aí no sistema, né? Que lá não é o céu. O céu é a gente estar pensando altruísta e trabalhando para o bem maior. Então, quando o ser humano faz isso, ele está próximo ao céu. Uma pessoa que não é altruísta, ela está trazendo energia negativa para ela. Estando trazendo energia negativa, ele está vivendo em função do ego, agradando o ego e vivendo o chamado inferno. Porque isso vai queimar na mente dele quando a consciência dele dizer para ele que ele devia ter feito algo e não fez. Então, essas escolhas que o ser humano vai fazendo é o que vai fazer ele adoecer, tanto a mente como o corpo. E quando ele adoecer de tal forma, essas informações, sendo quântica, sendo da parte espiritual, ela vai ser levada para um mundo superior. Então, esse trabalho aí de corpo e mente, de doenças psicossomáticas, que é a doença da mente e do corpo, ela vai refletir também no mundo espiritual. Então, qualquer ser humano, ele está ligado a esse